Olá, meus amigos. Nosso tema agora é unidade mente-corpo, olhando pelo prisma da suscetibilidade e da predisposição. Aparentemente, na literatura, tem muita confusão em relação a essas duas questões, em que acredita-se que digam mais ou menos a mesma coisa, mas nós podemos diferenciar bem uma da outra. E, em resumo, é assim: a predisposição é aquilo que a pessoa, aquele organismo, tem uma tendência a manifestar. A suscetibilidade é a vulnerabilidade, é a abertura, é a brecha, a facilidade ou a permissão que aquele organismo, aquela pessoa oferece para a ação de algum elemento externo. Nós podemos dizer que a homeopatia, até um certo ponto, supervalorizou o fator interno, ou seja, a predisposição, a vulnerabilidade individual, e deu uma importância secundária aos fatores externos. É importante que a gente esteja atento a isso, porque a enfermidade, o adoecimento não pode ficar nesse grau assim de descompensação. E eu vou explicar por quê. Algumas coisas do ambiente, talvez não tanto quanto a medicina convencional acredita e propõe, que ela está sempre buscando um fator desencadeante, o fator externo, o fator etiológico de uma coisa, e por isso que em muitos casos, quando ela não consegue encontrar, ela diz que tal doença, o tal sintoma é idiopático. Nós achamos que é preciso conciliar as duas coisas: o ambiente com seu potencial de cura e também de agravo, junto com a constituição do sujeito. Alguns fatores externos tendem a provocar alterações com muita frequência. Isso é o que nas doenças infecciosas é chamado de infectividade. Se essas alterações acontecem com muita gravidade, pode-se dizer que o índice de patogenicidade desse micro-organismo é intenso. Por aí nós já temos um parâmetro para transpor para o quadro mental. Existem situações que afetam as pessoas de uma forma quase universal. Por exemplo, abuso sexual. Dependendo das condições, dependendo de quem que perpetra esse delito, do dano, da duração, sabendo que na maioria das vezes um abuso sexual, quando é diagnosticado, ele tem por volta de 1 ano de duração. É difícil uma pessoa sair dessa experiência sem algum tipo de consequência. Digamos que universaliza de certa forma o ser humano. Não é uma questão de vulnerabilidade, não é uma questão de ser suscetível, porque o fator atinge todas as pessoas, um dano maior ou um dano menor, dependendo das condições da pessoa, da violência e da pressão que se exerce sobre a criança, o adolescente ou o adulto. Isso promove uma lesão mais ou menos grave. Há uma infectividade grande e a patogenicidade varia dependendo do quadro. Eu quero dizer que certas coisas externas atingem todo mundo, não é uma questão de suscetibilidade. Atinge mais ou menos, mas provoca danos. Além do abuso sexual, eu incluo a perda de padrão social repentina. Eu já vi alguns casos, a grande maioria tem um tipo de sequela por causa disso. E, finalmente, a morte de criança afeta um casal. Na maioria das vezes, esse casal vai ter muita dificuldade para se reorganizar, porque a morte de um filho ainda criança é um acontecimento devastador, e essa reorganização de cada um nem sempre permite a preservação do casamento. Com isso, nós estamos olhando que o meio externo não é passivo, como o quente,
propôs, ele dizia que as bactérias eram resultado da doença. Eu acho que hoje nós temos uma noção um pouco diferente. O meio afeta, sim, de uma forma geral, para o bem ou para o mal, e, em alguns casos, afeta de uma maneira muito intensa, perturbadora e doentia. A predisposição é quando a pessoa pode manifestar uma doença por si só, independente de estímulo do meio ambiente. Uma predisposição discreta vai fazer com que a pessoa tenha uma chance menor de manifestar. Mas se essa predisposição é moderada ou intensa, a doença vai se manifestar, e muitas vezes de uma forma muito grave, seja uma doença psiquiátrica, por exemplo, um psicopata que viveu numa família relativamente harmônica e protetora e, no entanto, a pessoa acaba manifestando um comportamento completamente anômalo e pervertido. Também nós podemos observar que existe essa associação. Uma pessoa com uma predisposição moderada ou intensa para um distúrbio, seja psiquiátrico ou orgânico, e encontra os fatores do ambiente que o influenciam de maneira desfavorável, a chance de manifestar o problema, a doença ou o comportamento inadequado é muito grande e fica quase que inexorável. Por exemplo, o alcoolismo entra nesse terreno aí. Pessoa que tem familiares, que tem antepassados alcoólatras e brinca com o seu risco de ser alcoólatra e começa a beber socialmente um tanto mais, a chance dele desenvolver o alcoolismo também é grande, com a série de sequelas que podem advir, como a pancreatite, um carcinoma hepático e por aí afora. A análise desses dois aspectos, que é a suscetibilidade e a predisposição, precisa um olhar não enviesado como a medicina convencional faz, nem como os homeopatas clássicos faziam. Tem que juntar os dois, e isso deve ser levado ao nível mental, onde nós vemos as chamadas noxas, fatores que afetam as pessoas de uma forma em geral, junto com a predisposição. Isso dá uma soma e o resultado pode ser saúde, e pode ser uma saúde que superou fatores adversos, como também pode desembocar numa doença grave. Muito obrigado, um abraço, até mais.